é o Espírito Santo na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Você sabe que é bastante artificial dividir a história. Você tem que sempre procurar encontrar um ponto que seja o ponto de transição. Então, ele é subjetivo. Mas eu decidi dividir em 3 períodos. Exposições pneumatológicas iniciais em 1844, quando normalmente nós iniciamos com o movimento adventista, até a data de 1898, quando foi publicada a primeira edição do livro O Desejado de Todas as Nações, que é tido como um marco nessa discussão. O segundo período, considerações pneumatológicas posteriores, daquela data até 1980, quando foram votadas as 27 crenças fundamentais da Igreja, que hoje são 28, mas na época eram apenas 27. E então, daquele período para cá, e é lógico, muitas coisas aconteceram, mas eu chamo o período de desafios de vozes antitrinitárias, até o ano no qual nós nos encontramos. Nós vamos considerar basicamente 3 pontos. Não de forma exaustiva, mas o primeiro deles, a natureza do Espírito Santo, que foi discutido pelo menos significativamente na segunda metade do século XIX e também ressurgindo na década de 1980. Um segundo ponto, a obra do Espírito Santo e os dons do Espírito. E vocês vão ver que acrescentarei algumas coisas um pouquinho mais para frente. Em termos de considerações introdutórias, eu creio que é muito importante uma declaração encontrada no Credo de Guilherme Miller, que ele escreveu com sua confissão de fé, com muitos pontos de doutrina, em 1822. Naquele credo ele fala explicitamente da Trindade. E ele diz ali que essa Trindade é considerada ou constituída por Deus, o Pai, o seu Filho e também o Espírito Santo. E ele fala da imagem de um Deus trino. E ele faz uma pequena metáfora que parece que não nos soa muito bem. Ele diz que assim como o ser humano é composto pelo corpo, a alma e o espírito, assim também Deus é composto pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, em contraste com a posição de Miller, que obviamente de origem batista, era trinitário, você vai encontrar também José Bates como representativo ali em sua autobiografia, que ele escreveu posteriormente. Ele faz uma reflexão sobre alguma experiência nessa época. Agora, a título de curiosidade, não se esqueçam que nesse período, o final da década de 1820 foi quando ele viajou pelas costas brasileiras extensivamente. E ele menciona alguns portos como Pernambuco, Recife, Pernambuco, porque a cidade de João Pessoa era chamada como Pernambuco, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Salvador, Santo, Rio de Janeiro, Santos, Santa Catarina, ele não identifica, e Rio Grande. E ele viajava muito. Mas naquela época ele teve um diálogo com o seu pai. E o seu pai, ele advogava a crença na Trindade. Mas ele não conseguia entender. E ele chegou ao ponto de dizer: é impossível crer numa Trindade nessa doutrina. Ele argumenta da seguinte maneira: com relação à Trindade, eu concluí que era impossível para mim crer que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, fosse também o Deus poderoso, o Pai, um e o mesmo ser. E eu disse para o meu pai, falando para o pai dele: se você me convencer de que
nós somos um nesse sentido, e que você é meu pai e eu sou seu filho, e ao mesmo tempo eu sou seu pai e você é meu filho, então eu posso crer na Trindade. Você viu que confusão isso? Dizendo que é um... Então, em outras palavras, vamos supor que você seja o meu pai e eu seu filho. Ele dizia o seguinte: se você me provar que você é meu pai e eu seu filho, e ao mesmo tempo que eu sou seu pai e você meu filho, então eu creio na Trindade. Veja, algumas dessas ideias então entraram para o seio do Adventismo. Em termos de contexto no qual o Adventismo surgiu, não se esqueça que havia um forte antitrinitarismo conexionista, ou seja, derivado da conexão cristã, que era um movimento, grande parte uma dissidência do metodismo, e era congregacionalista, e uma das características era o antitrinitarismo. Por sua vez, no início do movimento adventista, houve também manifestações carismáticas, entre elas dom de línguas e outras coisas mais. Não se esqueçam que Irving, lá na Inglaterra, desacreditou o movimento o movimento adventista por lá pelas manifestações carismáticas, mas mesmo entre os adventistas, observadores do sábado, também ocorreram algumas dessas, e a senhora White teve que se voltar contra. Quanto à natureza do Espírito Santo nesse período, eu gostaria de salientar, teria muito que se dizer sobre isso, mas eu gostaria apenas de mencionar as ideias de dois representantes daquele período, entre eles Kenright. Em 1878, ele publicou uma série de 2 artigos na Review, e o título dessa série era O Espírito Santo, esse é o título, e o subtítulo: O Espírito Santo não uma pessoa, mas uma influência procedente de Deus. Ele usa vários argumentos, eu apenas destaquei 7 dos argumentos que ele usa para não crer na Trindade. Entre elas, ele diz o seguinte, e veja se isso não parece muito com o antitrinitarianismo que floresce por aí hoje. Em primeiro lugar, o Espírito Santo não tem um trono e nunca foi adorado. Em segundo lugar, não se requer na Bíblia que o Espírito Santo seja amado. Em terceiro lugar, nunca se diz que o Espírito Santo ama os seres humanos. Também nós somos convidados a beber do Espírito. Esse é o ponto 4. O quinto, o termo grego pneuma é sempre neutro. Portanto, não é nem masculino e nem feminino. Em sexto lugar, se o Espírito de Deus fosse uma pessoa, certamente, e ele coloca o it e não o he, it certamente não teria nenhuma personalidade e não podia estar presente em todas as partes. Esse é um argumento que consistentemente florescia naquela época. Onipresente, não pode estar em toda parte. Então você vê que naquele período havia uma tendência dicotômica. Se é pessoa, não pode ser espírito. Se é espírito, não pode ser pessoa. E uma das características que eu creio que nós temos que estudar um pouquinho mais é a questão da onipresença da divindade. E talvez nós não venhamos a abordar isso em detalhes aqui, mas há uma forte tendência dentro do Adventismo de restringir a onipresença do Pai e do Filho ao Espírito Santo, consistentemente. Nós temos Wilkinson, 1891, ele também, entre outros argumentos, ele diz que nós não podemos ser cheios de uma pessoa.
E aí diz: onde estiverem 2 ou 3 presentes, ali eu estarei em meu nome. Isso representa o Espírito Santo como influência vindo da parte de Deus. Ele também usa o argumento de eu e o Pai somos um. Ora, se eu e o Pai somos um, por que o Espírito Santo, se fosse uma pessoa, também não é mencionado nesse texto? Então sempre esse argumento do reducionismo. Quanto à obra do Espírito Santo, nós temos um documento importante que são as Crenças Fundamentais de 1872. Agora deixa-me dizer uma coisa, eu não sei, alguém poderá ter um outro pensamento. Eu li as Crenças Fundamentais da Igreja e eu não vejo em nenhuma delas o antitrinitarianismo explicitamente exposto. Aquelas declarações que outros autores fizeram não transparecem nas Crenças Fundamentais. Eles podem não enfatizar, pode falar do Espírito Santo ali alguma coisa, não enfatizam as primeiras, a pessoa do Espírito Santo, mas também não a negam. Então elas são mais amenas ou mais leves dentro de uma constelação de autores antitrinitários. Nós temos também a questão um dos pontos importantes, esse dom seria no mesmo nível de obra, ali ocorreu um pequeno equívoco. A obra do Espírito Santo é definida nesse período como representando ao Pai e o Filho, fazendo morada no crente também. Mas quando caminha na direção dos dons do Espírito, se usa muito o plural dons do Espírito na literatura adventista pioneira, porque os dons espirituais, isso se refere principalmente a uma coisa, a permanência dos dons, que não foram extintos com a era apostólica. E em segundo lugar, a questão do dom profético de Ellen White. Se fala de spiritual gifts e se refere sempre a Ellen White como profetisa. Bem, isto aqui seria o segundo período, chamado Considerações Pneumatológicas Posteriores, e o contexto foi basicamente o surgimento do carismatismo, ou melhor dito, o pentecostalismo evangélico, e também foi um período onde o panteísmo adventista estava graçando no nosso meio por influência de Kellogg e seus seguidores. Quanto à natureza do Espírito Santo, nós temos várias declarações de Ellen White. Eu não vou mencioná-las, não vou ler nenhuma delas, porque esse vai ser o tema específico do Dr. Merlin Byrd posteriormente. Ellen White fala, já no Atos dos Apóstolos, 1911, que a natureza do Espírito Santo é um mistério, que nós não temos como explicar plenamente. Mas ao mesmo tempo, ela já no Desejar de Todas as Nações falava da terceira pessoa da divindade. Nós temos outras declarações desse professor aqui, que também tratou da questão da personalidade do Espírito Santo, principalmente da perspectiva do Paracleto ali. Frum, por sua vez, foi mais cauteloso. Na primeira edição do livro dele, foi lançado em 1928, A Vinda do Consolador, onde ele diz: cuidado, porque essa questão de definir personalidade da perspectiva humana, muito associada à ideia de uma pessoa, é perigosa, porque Deus é espírito, não pode ser medido por padrões humanos. Ele reconhecia a pessoa do Espírito Santo, mas cuidava na questão da definição. As Crenças Fundamentais, publicadas no Yearbook de 1931, são as primeiras que falam explicitamente na Trindade. Mencionam o nome ou o termo Trindade. Você tem o Comentário Bíblico Adventista com inúmeras declarações sobre a Trindade, o Espírito Santo, etc. O livro Questions on Doctrine trata da Trindade, mas praticamente não aborda o Espírito Santo. Quanto à obra do Espírito Santo,
Bem, poderia se falar muito sobre isso, mas há um tema que eu creio que para nós não está muito bem definido. E esse tema é o que seria o batismo do Espírito Santo. Porque em alguns lugares se fala que o batismo do Espírito Santo ocorre, alguns autores bons limitam ao batismo nas águas. Outros separam os dois. E assim por diante. Nos escritos de Ellen White, eu creio que você vê um conceito um pouco flexível do batismo do Espírito Santo. Ela ela fala explicitamente que por ocasião do batismo na água, ou seja, quando a pessoa confirma a sua fé, ela tem declarações onde ela diz que ali a pessoa é batizada em nome dos 3 maiores poderes do universo, e que seria muita leviandade batizar irresponsavelmente, evocando o nome desses poderes. Então, para ela, o batismo só na água, como um banho público, um mergulho ali sem a unção do Espírito Santo, é desse tipo de sentido. Ali é que a pessoa recebe o Espírito Santo. Ela também fala da necessidade dos obreiros serem batizados pelo Espírito Santo. Mas ela acrescenta também que nós precisamos de um batismo diário do Espírito Santo. Então, eu creio que tudo depende de como se define o termo batismo. O batismo do Espírito deve ocorrer por ocasião da pessoa ser imergida na água, deve continuar com uma experiência diária, e muitos de nós necessitamos de um novo batismo do Espírito Santo. Mas seria artificial separar os dois. Arthur White, num pequeno livro que ele fala, Os Adventistas do Sétimo Dia, as Experiências Carismáticas, ele diz que nenhuma declaração de Ellen White coloca o batismo ou o recebimento do Espírito Santo como associado a uma experiência estática. Mas eu tive dando uma olhada mais atentamente a esse livro, e eu pessoalmente me preocupei com algumas declarações encontradas nesse livro. Em primeiro lugar, ele faz, quanto à obra do Espírito Santo, ele faz uma tricotomia bem clara. A dispensação do Pai, onde a pessoa do Pai estava enchendo o horizonte. Pelo menos eu só estou com o texto em inglês aqui, não estou com português, não sei como foi traduzido. Mas ele depois também fala de Jesus como ser a segunda pessoa que tomou conta do horizonte durante o seu ministério na terra. E então veio, após o Pentecostes, a dispensação do Espírito. Mas ele tem uma declaraçãozinha ali que deixa a gente um pouco preocupado também, onde ele diz assim, que antes do Pentecostes, o Espírito Santo estava com os homens, e a partir do Pentecostes estava nos homens, ou dentro deles. Então dá a impressão que ele não restringe o Pentecostes a uma nova capacitação de poder para testemunhar, lógico, de santificação da vida e de testemunho, mas ele parece uma interpretação bem dicotômica entre o Espírito Santo antes e depois. Nós devemos reconhecer que haviam pessoas cheias do Espírito Santo mesmo antes do Pentecostes, no período do Antigo Testamento. Mas é lógico, essas seriam algumas debilidades, mas ele tem algumas declarações também que são muito bonitas. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Fromm diz, e essa eu tenho usado frequentemente: enquanto a igreja evangeliza o mundo seculariza a igreja. E ele diz: frequente demais a obra, o trabalho para Deus, sem o recebimento da unção de Deus. Em outras palavras, nós trabalhamos demais para Deus sem receber a unção de Deus. E ele tem um pensamento que me interessaria muito, onde ele diz assim: sem dúvida ou sem disputa,
a maior necessidade do mundo hoje é de um ministério nascido do Espírito, chamado pelo Espírito, cheio do Espírito e guiado pelo Espírito, para conduzir o movimento adventista à finalização de sua obra na terra. E através da graça de Deus concedida a cada um de nós, isso pode ocorrer. E se pode ocorrer, deve ocorrer. Bem, nesse período também se falava dos dons, mas sempre o dom profético de Ellen White estava em evidência. O último período, que ali em cima deveria ter um número 3, são desafiados por vozes antitrinitárias. O contexto são desafios do moderno antitrinitarismo adventista. Eu acrescento, talvez o termo mais importante é moderno, porque eles se julgam os herdeiros do verdadeiro antitrinitarismo dos pioneiros, mas eles têm um contraste muito grande. E outro ponto que surgiu em cena como um desafio, uma espécie de dicotomia batismal. Nesse período nós tivemos as 27 crenças fundamentais, sendo que a segunda era sobre a Trindade e a quinta sobre o Espírito Santo, onde você tem declarações muito significativas. Mas a publicação destas crenças foi considerada realmente como um atentado pelos antitrinitários e como a manifestação de uma espécie de apostasia. Eu escrevi um longo artigo, já faz alguns anos, sobre a hermenêutica antitrinitária adventista moderna, onde eu destaco 13 características delas. Eu tenho até um gráfico em outro lugar, mas não teríamos tempo de entrar nisso. Mas apenas para você ter um pouquinho de ideia nesse sentido. O primeiro ponto que eu saliento é o desvio de foco. O problema muitas vezes não é doutrinário. E eu tenho encontrado várias pessoas que dizem e reconhecem que a sua fragilização pessoal foi a motivação para descrer na Trindade. Algumas pessoas, várias pessoas, não é uma só. Você vai ver a fundo, tem um problema de rompimento familiar, uma complicação de um jeito ou do outro, e a doutrina acaba pagando o preço. Eu poderia contar várias histórias, mas vamos deixar por aí. Então muitas vezes a doutrina acaba tendo que ser criticada dessa forma. Até uma vez a revista Diálogo Universitário trouxe uma caricatura muito interessante. E alguém disse assim: eu não creio em Deus. E outra pessoa, um amigo, perguntou: mas escuta, os críticos da Bíblia minaram a sua confiança? Não. Aconteceu isso? Também não. Aquele outro? Também não. O que aconteceu então? O pastor da minha igreja foi rude para comigo. Você percebeu como a desestabilização emocional pode gerar sérias consequências ali? Eu até tenho uma palestra antiga que eu fazia, intitulado A Trindade, o epicentro da sacudidura. Você sabe que no terremoto o epicentro não é a causa, é onde se sente maior o tremor. A causa pode estar lá quilômetros adentro da terra, mas se manifesta aqui. Em segundo lugar, você tem releituras históricas, onde a pessoa passa a alterar a nossa história. Ele chega a dizer mesmo que a liderança da igreja adulterou os escritos de Ellen White depois de 1888. Não tem como provar isso, mas dizem. Em terceiro lugar, estagnação doutrinária adventista caracteriza esse movimento. Eles dizem que depois de 1855, quando Ellen White diz que os pilares ou os fundamentos da fé já estavam estabelecidos, que não pode mais alterar. Portanto, tudo que foi desenvolvido até ali está bem solidificado, o resto é distorção. Mas veja, isso pode funcionar para eles em relação com a Trindade. E o que você diria da justificação pela fé, que veio depois?
Você sabe que o desenvolvimento das doutrinas adventistas, ele teve dois grandes períodos: o período pós-1844, as doutrinas distintivas, e pós-1886, as doutrinas que nós compartilhamos com o mundo evangélico. Se esse fosse o caso, eu comeria carne de porco também, e ostras e outras coisas mais, que a luz da verdade foi progressiva. Veja, a inspiração estática, você não pode avançar. Infalibilidade interpretativa, quer dizer, não é se a base bíblica está ali, mas se foi adotada uma época, você fica com isso. Em outras palavras, assim como a Igreja Católica crê na infalibilidade ou na inspiração de sua tradição, os antitrinitarianos também tendem a usar uma hermenêutica semelhante. Seletividade hermenêutica: o que eu gosto eu aceito, o que eu não gosto eu desconverso ou deixo para lá. Veja, nós temos uma ênfase dicotômica, quantitativa também. Eles dizem o seguinte, esse é um dos argumentos mais comuns: quantas alusões no Novo Testamento você tem ao batismo da Trindade? Uma só. Mas no livro de Atos, no nome do batismo, aliás, do batismo em nome de Jesus ou de as mensagens angélicas. É simples. Quantas vezes você gostaria de falar para o seu filho obedecer? 20 vezes? Se isso acontecer, provavelmente de duas uma: ou ele tem crise de obediência, ou você de autoridade, ou quem sabe as duas coisas até. Então muitas vezes o bom filho é aquele que o pai fala e as coisas acontecem. Agora, nós temos também ali supostas ambiguidades nos escritos inspirados. Sabe que a gente vai aprendendo muita coisa nesse mundo afora. Eu percebi que algumas pessoas, para conseguir provar suas ideias, transformam textos claros em textos ambíguos. Você lê o texto, ele é mais do que claro, mas a pessoa diz assim: mas o texto é ambíguo, ele é dúbio, o seu sentido não é claro. Essa é uma boa estratégia. Tudo que eu gosto é claro, e tudo que eu não gosto é ambíguo. Então nunca ninguém vai me pegar. Agora, pretensos endossos proféticos. Por incrível que pareça, entre os trinitarianos modernos tem surgido também sonhos e visões, dizendo: não, o Espírito me revelou que realmente não é uma trindade, que esse é um conceito não bíblico. Em 11º lugar, pretensas adulterações do texto bíblico e dos escritos de Ellen White. Sabe que nós cremos, pelo menos eu creio dessa maneira, imagino que você também, que Deus não apenas inspirou o texto original bíblico do Antigo Testamento e do Novo, no hebraico, aramaico e grego, não que nós creiamos na inerrância, mas sim que, pelo menos no sentido dos conceitos emitidos e das informações, é plenamente confiável, e que ele não apenas inspirou os autógrafos, mas preservou os textos originais ali, livres de heresias ao longo do cristianismo. Houve interpolações? Sim. Algum acréscimo ali pode ter ocorrido, mas não contrário à fé. Houve ocasiões em que isso ocorreu, mas Deus não permitiu que isso se preservasse. Então, os pioneiros da Igreja Adventista, que embora não tivessem a compreensão da Trindade clara, eles criam que o texto bíblico é confiável. Ellen White chega ao ponto de dizer: tome a Bíblia tal como ela diz e você não vai se perder. Mas os antitrinitários modernos não creem assim. Eles creem que a Bíblia está cheia de adulterações heréticas, e o Espírito de Profecia manifesta em Ellen White da mesma maneira. Eu cheguei a falar para um camarada uma vez: então eu posso arrancar da Bíblia as páginas supostamente heréticas? Pode e deve.
E de Ellen White, o livro Evangelismos você já pode jogar fora. Isso, mas veja, se esse é seu critério, nem adianta a gente conversar mais. Há um desrespeito para com a palavra inspirada. Você sabe que Ellen White diz que nós até deveríamos evitar de colocar objetos em cima da Bíblia. Agora, há um desrespeito. Esse grupo passou por 3 estágios. O primeiro deles foi o seguinte: há um problema de tradução. Lógico, a senhora White não usa, quanto eu saiba, pelo menos o termo trindade. Aparece em alguns subtítulos de alguns dos seus livros, mas nos seus escritos, mas ela fala várias vezes da terceira pessoa da divindade, do trio celestial e várias coisas, várias expressões semelhantes. Só que o primeiro argumento era: houve um erro de tradução. Perceberam que o argumento não funcionava e tiveram então que mudar a ênfase. E dali para frente foi o seguinte: quando eles viram que seria trocar 6 por meia dúzia, então eles decidiram mudar. Os erros foram no original mesmo, foram acrescentados ao original. Na Bíblia, lá nos primeiros séculos da era cristã, ali no período das discussões trinitarianas e cristológicas, etc. E em Ellen White, depois de 1888. Meus amigos, nós chegamos, e hoje o ponto é o seguinte: os escritos inspirados, quer seja da Bíblia ou de Ellen White, não são plenamente confiáveis, porque foram adulterados. É mais uma velha estratégia satânica de colocar em descrédito os escritos inspirados. Uma sacudidura escatológica inversa. Esse grupo, ele diz o seguinte: que os santos têm que sair da igreja, da confederação, ou corporação, como dizem no lado, corporação, nos países hispânicos aí, eles dizem que têm que sair fora e estabelecer movimentos de maior santidade. Enquanto que Ellen White diz o seguinte, que na sacudidura, o que é o autêntico adventista vai ficar. Quem vai sair é o apostatado, para eles é o oposto. E o último ponto é uma ironia vulgar. Eu tenho uma coleção de textos irônicos daqueles em relação com aqueles que procuram crer na Trindade. Até num lugar aparece Adão despido, conversando com Deus ali. Como é? Eu estou vendo você ali, eu só vejo um, como é que vocês são 3? Meus amigos, com Deus não se brinca dessa maneira. Agora, uma pergunta que foi respondida por Fernando Canali e outros autores, não é só ele, mas ele foi um dos principais. Por que Deus permitiu que o antitrinitarismo florescesse por tanto tempo dentro do adventismo, ali por algumas décadas? Ele diz o seguinte, que essa foi uma das formas. Nós tivemos, ele não toca nos outros pontos, mas eu costumo dizer que nós tivemos 3 equívocos que viraram uma grande bênção para a igreja. Uma delas, o desapontamento. Se não fosse o desapontamento, nós nunca teríamos, talvez, conseguido romper com a força da tradição dos movimentos religiosos da época para recomeçar todo um novo estudo da palavra de Deus. E sabe que desapontamentos são muito bons às vezes. É quando o indivíduo vai levando a vida na brincadeira, depois que o indivíduo está lá desesperado no hospital, é que ele começa a fazer as promessas. Senhor, se você me tirar dessas, eu vou tomar mais a sério a reforma de saúde. Vou me tornar até vegano. Sabe que eu tenho encontrado um caso após outro, da pessoa que leva na brincadeira e depois faz as suas promessas. Agora, não fosse um segundo equívoco. Esse primeiro ajudou a romper com a tradição e começar um período de reestudo da Bíblia. E ao buscar uma resposta para o desapontamento, eles encontraram respostas para muitas outras perguntas que nem haviam formulado. O
período da porta fechada foi o período que deu tempo para que os pioneiros pudessem estudar a verdade ali. Se eles já saíssem correndo para pregar o Evangelho, não teriam nem tempo de estabelecer o programa de verdades ou o conjunto de verdades que temos hoje. E o terceiro ponto, o antitrinitarismo, o conceito de trindade inamovível da filosofia grega, para redescobrir o conceito bíblico de Deus como aquele que habita no santuário e que move-se com o seu povo. Bem, nós temos alguns outros conceitos quanto à questão da obra do Espírito Santo. Alfred Rocher, no seu livro, publicado a 4ª edição do livro, não as anteriores, mas na 4ª edição do livro, e eu creio que isso foi Stefanik que acrescentou, tem um conceito muito interessante sobre o batismo. Ele diz: o batismo é tríplice, na água, no Espírito e no fogo. E então ele diz: não existe mais do que um único batismo. Em vez de falar de 3 batismos distintos, seria melhor pensar a respeito de 3 aspectos de um único batismo. Então ele coloca essa questão de batismo na água, no Espírito e no fogo como 3 aspectos de um só batismo. Lógico, a pessoa pode acabar tomando um banho público e precisando receber uma experiência de conversão posteriormente, mas esse não é o ideal. Nós temos várias outras declarações aqui. O livro Nisto Cremos foi publicado originalmente em inglês no ano de 1988, tem várias declarações sobre esse e outros assuntos. O Tratado da Teologia também do ano 2000, e nele o artigo sobre a Igreja, que foi escrito pelo doutor Dedren, Raul Dedren. Ele fala das várias experiências do batismo com o Espírito Santo lá no Novo Testamento, que pode ter ocorrido antes, pode ter ocorrido no momento, um pouco depois, mas ele, no parágrafo conclusivo, ele diz o seguinte: no Novo Testamento, a cerimônia do batismo é um todo, uma unidade que não pode ser analisada de forma compartimentalizada ou em suas partes. Ela é uma ação completa onde o Espírito é concedida. Não existe batismo bíblico sem o Espírito. O batismo é sempre um batismo na água e no Espírito Santo. Interessante essa declaração. Mas recentemente nós tivemos uma pequena mudança de ênfase. Dennis Smith, aqui no seu nome deveria ter um outro N, fui eu que não coloquei esse aqui, mas são 2 N's. Ele em 1999 começou a estudar com sua esposa a questão do batismo do Espírito Santo. Ele é pastor na Associação do Sudeste da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, e ele em 2002 publicou o seu primeiro livro sobre o batismo no Espírito Santo. E nesse livro ele faz uma clara separação entre o batismo na água e o batismo posterior no Espírito. Portanto, ele ressuscita o conceito de um batismo em contraste com o Tratado da Teologia Adventista, um contraste do conceito do batismo no Espírito como sendo distinto e posterior do batismo em nome de Cristo nas águas. Eu comprei todos os livros dele. Ele já tem hoje, acho que em torno de 9 livros sobre o batismo no Espírito Santo, e mais agora 3 sobre essa questão das 40 madrugadas que ele também começou a publicar por lá. Veja, poderia-se dizer... Como? Poxa, todo mundo está concordando com ele. Bom, eu estou só colocando aqui os dons do Espírito. Tem vários materiais aí que aparecem
sobre esse assunto. E mais recentemente, da década de 80 para cá, eu creio que mais intencionalmente nós falamos sobre os dons do Espírito. Vocês lembram que até, eu creio que foi Carlos Martin, um uruguaio, que hoje é professor na Southern University, publicou até uma lição da Escola Sabatina sobre os dons do Espírito. E temos vários materiais nessa área desde o início da década de 80. Então, não apenas o dom do Espírito, o dom de profecia de Ellen White, mas outros dons também têm sido valorizados e até mesmo feito testes nessa direção. Eu gostaria apenas de destacar uma coisa, aliás, alguns pontos concluindo. Em primeiro lugar, quanto à natureza do Espírito Santo, você vai ver que, embora nem todos dos pioneiros fossem antitrinitários, havia um forte segmento antitrinitário no início, que, a partir da publicação do livro Desejado de Todas as Nações e algumas ideias anteriores já, acabou dando lugar a uma compreensão clara da doutrina da Trindade e um ressurgimento, desculpe a expressão, do antitrinitarianismo hoje de uma forma bastante desrespeitosa, que não era o espírito que os pioneiros tinham. Eles respeitavam a Bíblia, tal qual ela estava escrita. Não tinha compreensão plena, mas jamais se voltavam contra a Bíblia, dizendo que ela tivesse adulterações. A obra do Espírito Santo foi sendo ampliada ao longo do tempo, os dons do Espírito, mais recentemente, incluindo toda a variedade dos dons do Espírito, estudos nessa direção. Mas eu creio que nós precisaríamos ainda, quem sabe, burilar um pouquinho o conceito de batismo do Espírito Santo. Porque algumas pessoas creem que é só o que ocorre no batismo quando nós somos batizados na água. E outros, como nós acabamos de mencionar, aguardam um outro batismo no Espírito Santo. Talvez seja um tema um pouco mais amplo para estudo. Agora, e um outro tema é a questão da onipresença de Deus. Pai e o Filho são onipresentes? Seriam eles onipresentes só pelo Espírito, como alguns autores têm feito? Ou eles mesmos? Por exemplo, você tem textos onde diz: e eu e o Pai faremos nele morar. Seria pelo Espírito Santo apenas? Veja, eu estou só levantando alguns pontos que talvez poderiam ser objeto de estudos posteriores. Deveríamos restringir a onipresença da Trindade ao Espírito? Meus amigos, às vezes a gente mais levanta questões do que soluciona. É muito mais fácil. Mas um outro ponto muito importante, lógico, deve ter havido outros, mas pelo menos que me chama a atenção em termos de reavivamento e reforma. Ellen White já falava disso com certeza inúmeras vezes, mas na nossa história mais recente, a década de 70, principalmente uma reunião da Associação Geral, acho que tem a impressão que foi um concílio anual de 74, o pastor Pearson falou que foi um momento onde sentiam muito a presença do Espírito Santo com eles, e uma grande ênfase que ocorreu não só nas reuniões, mas no que se seguiu. E a partir da Conferência Geral do ano passado, uma das grandes metas da Associação Geral, e eu entendo que de todas as divisões, também é a busca de um reavivamento e reforma. Mas vamos só concluir lembrando aquele texto de Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, não só em Jerusalém, ou tanto em Jerusalém, como também na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Que Deus possa ajudar que esse simpósio não seja meramente uma troca de ideias, diálogo e aprofundamento de conceitos, mas que seja, acima de tudo, uma nova motivação para nós buscarmos uma experiência diária e genuína com o Espírito Santo. Amém. Amém.